falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Mensagem da alegria, ouviremos, aleluia. De Deus as maravilhas, cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Convido o nosso irmão Leonardo Tales para anunciar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está Está no no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, hoje nós somos levados a refletir sobre a imensidão da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se manifesta cada vez que um filho arrependido volta para sua casa. Hoje o Evangelho nos traz essa linda passagem do filho pródigo. E essa passagem nos mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus deseja nossa conversão. Essa parábola nos conta a história de um filho que, depois de sair de casa e esbanjar toda a sua herança com uma vida desenfreada, se arrepende e deseja voltar à casa do pai, nem que seja na condição de servo. Esse filho volta para casa envergonhado, ensaiando cada palavra que ia dizer ali pelo caminho. Meu pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu me arrependi. Mas vejam, meus irmãos, o que aconteceu. Antes mesmo que ele chegasse à casa do pai, antes mesmo que ele precisasse dizer aquilo que ele vinha ensaiando, o pai o vê de longe e corre ao seu encontro. Meus irmãos, essa é a imagem perfeita de Deus. Deus não fica esperando que nós cheguemos até Ele com um discurso perfeito. Deus é que corre ao nosso encontro no momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós decidimos voltar para Ele. O Evangelho de hoje não é simplesmente uma reflexão, é um chamado. É um chamado para que nós nos lembremos que cada vez que um filho volta para casa, é uma festa que acontece no céu. Meus irmãos, o amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. Talvez nós estejamos na condição do filho mais novo, perdidos, envergonhados e achando que Deus não nos quer de volta. Ou talvez nós estejamos na condição do filho mais velho, vivendo na casa do pai, mas sem compreender muito bem o tamanho da sua misericórdia. E hoje Deus nos chama a confiar no seu amor. Deus nos chama a voltar para Ele com o nosso coração arrependido, na certeza de que Ele nos espera com as portas abertas, na certeza de que Ele nos espera com uma festa preparada para a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças Seja louvado. ao oferecimento do Rosário Divino Jesus, nós vos oferecemos esse rosário que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Mensagem da alegria, ouviremos, aleluia. De Deus as maravilhas, cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Convido o nosso irmão Leonardo Tales para anunciar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está está no no meio. meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles.
Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós somos levados a refletir sobre a imensidão da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se manifesta cada vez que um filho arrependido volta para sua casa. Hoje o Evangelho nos traz essa linda passagem do filho pródigo. E essa passagem nos mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus deseja nossa conversão. Essa parábola nos conta a história de um filho que, depois de sair de casa e esbanjar toda a sua herança com uma vida desenfreada, se arrepende e deseja voltar à casa do pai, nem que seja na condição de servo. Esse filho volta para casa envergonhado, ensaiando cada palavra que ia dizer ali pelo caminho. Meu pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu me arrependi. Mas vejam, meus irmãos, o que aconteceu. Antes mesmo que ele chegasse à casa do pai, antes mesmo que ele precisasse dizer aquilo que ele vinha ensaiando, o pai o vê de longe e corre ao seu encontro. Meus irmãos, essa é a imagem perfeita de Deus. Deus não fica esperando que nós cheguemos até Ele com um discurso perfeito. Deus é que corre ao nosso encontro no momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós decidimos voltar para Ele. O Evangelho de hoje não é simplesmente uma reflexão, é um chamado. É um chamado para que nós nos lembremos que cada vez que um filho volta para casa, é uma festa que acontece no céu. Meus irmãos, o amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. Talvez nós estejamos na condição do filho mais novo, perdidos, envergonhados e achando que Deus não nos quer de volta. Ou talvez nós estejamos na condição do filho mais velho, vivendo na casa do pai, mas sem compreender muito bem o tamanho da sua misericórdia. E hoje Deus nos chama a confiar no seu amor. Deus nos chama a voltar para Ele com o nosso coração arrependido, na certeza de que Ele nos espera com as portas abertas,
na certeza de que Ele nos espera com uma festa preparada para a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado.